São mais de 100 requisitos para você ser aceito. Estamos bastante adiantados, inclusive na frente da Argentina. E as vantagens para o Brasil são muitas, né? Que vale o nosso país entrar na primeira divisão. Nós estamos vencendo resistência e mostrando que o Brasil é um país viável. Não existe nenhuma vantagem concreta para o Brasil somente por entrar na OCDE. Vou explicar ao longo do vídeo, mas, antes disso, vamos ver o que o Brasil teve que fazer para ter apoio dos Estados Unidos da América para entrar na OCDE. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil confirmou ontem o apoio do governo americano. Em nota, disse que os Estados Unidos querem que o Brasil seja o próximo país a iniciar o processo de entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Afirmou ainda que o governo brasileiro está trabalhando para alinhar sua economia aos padrões estabelecidos pela OCDE e que a decisão de priorizar a candidatura do Brasil agora é uma evolução natural do compromisso firmado pelo presidente Trump em outubro de 2019. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse numa rede social que o anúncio comprova uma vez mais que o Brasil está construindo uma parceria sólida com os Estados Unidos. 36 países integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O grupo atua na discussão de políticas públicas e econômicas. Desde a década de 90, o Brasil é parceiro da OCDE, adota medidas alinhadas ao grupo e participa de comitês. O pedido formal para aderir à organização como membro efetivo foi feito em maio de 2017, ainda no governo de Michel Temer. A primeira sinalização de apoio dos americanos veio em março do ano passado, na visita do presidente Jair Bolsonaro ao presidente Donald Trump. Em troca, Bolsonaro concordou em abrir mão do tratamento especial na Organização Mundial do Comércio, como país em desenvolvimento em futuras negociações. E o que significa abrir mão do status de país em desenvolvimento na OMC? Ciro explica. Mais grave, porque é transcendental o impacto disso. O Trump surpreendeu o Bolsonaro na conversa e pediu que o Bolsonaro aceitasse levar o Brasil ao OCDE, organização para a qual o Brasil nunca quis ir, porque não temos nada a ganhar no estágio em que nós estamos, mas ainda considerando isto, pede que ele abra mão do status de país em desenvolvimento na OMC, onde se dão os acordos comerciais. E o status de país em desenvolvimento nos deixa um resto de margem para uma política industrial de comércio exterior, para uma política de compras governamentais, para uma política até de quebra de patentes em certas circunstâncias específicas previstas nos estatutos da OMC. A China não abre mão desse status de país em desenvolvimento, sendo 12 vezes o produto industrial do Brasil. Em nome de que o senhor Bolsonaro aceitou? Consultando quem? Perguntando a quem? A qual especialista? Para vocês saberem a gravidade que é abrir mão do status de país em desenvolvimento na OMC, vou colocar aqui uma fala do Nelson Marconi, economista que ajuda o Ciro no seu projeto econômico para o Brasil. A gente tinha uma série de vantagens em termos de compras de produtos com conteúdo local, por parte do setor público, e uma série de benefícios tarifários por ter status de país em desenvolvimento, e de que a gente abriu mão para entrar na OCDE. E a gente abriu mão para não ter praticamente nenhuma garantia do outro lado, critica Nelson Marconi, da FGV. Isso pode prejudicar muito a gente do ponto de vista comércio, da indústria e do próprio processo de desenvolvimento. Segundo o professor de Relações Internacionais, Marco Vieira, o Brasil ao abrir mão desse status já está tendo problemas com países dos BRICS. Além do impacto direto nas futuras negociações comerciais brasileiras, essa decisão afetou a relação com países do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Isso porque essas nações vão acabar sendo mais pressionadas a também abrir mão do tratamento diferenciado após a decisão brasileira. E a Índia já está retaliando o Brasil. Na OMC, a Índia já vetou outro dia a nomeação de um embaixador brasileiro para negociar questões na área de pesca, e foi um veto ligado exatamente a essa negociação entre Estados Unidos e Brasil pela entrada na OCDE, explica o professor de Relações Internacionais Marco Vieira, que leciona na Universidade de Birmingham, no Reino Unido. Pasmem,
Até um dos piores entreguistas das riquezas e do patrimônio do Brasil, José Serra, denunciou a gravidade de abrir mão desse status. Aqui, apresentar uma breve análise do chamado acordo que teria sido feito nos Estados Unidos pelo presidente Bolsonaro, em relação ao qual o Brasil entraria na OCDE, na Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, em troca da renúncia ao tratamento diferenciado junto à Organização Mundial do Comércio. Uma badalação muito grande na imprensa de hoje. Eu creio, senhor presidente, estou convencido que essa medida é prejudicial ao comércio exterior brasileiro. O Brasil perde instrumentos de barganha ao renunciar ao tratamento diferenciado da OMC e não ganha nada concreto com a entrada na OCDE. Não sou contra que o Brasil entre na OCDE, sou contra o preço que o governo Bolsonaro se dispõe a pagar para isso. Quando, no governo Temer, fui ministro de Relações Exteriores, demos início a tratativas com vistas ao ingresso do Brasil na OCDE, que é o clube dos países, a maioria desenvolvidos, mas não contemplando renúncias ou concessões dessa natureza. O ganho de obter o apoio dos Estados Unidos nas tratativas para o ingresso na OCDE não compensa os prejuízos causados pela renúncia de tratamento diferenciado na Organização Mundial do Comércio. Primeiro, porque não significa que o Brasil entrará imediatamente. Todas as exigências ainda não cumpridas que o Brasil terá que cumprir. Segundo, os investimentos diretos não necessariamente dependem de se estar ou não na OCDE. O Brasil é um mundo para investimentos diretos estrangeiros e não pertenceu nunca à OCDE. Não estou dizendo que entrar na OCDE atrapalha, mas não vou dizer que me parece um exagero, uma demasia, considerar que entrar na OCDE essa entrada levaria a uma inundação de investimentos estrangeiros. Isto, inclusive, se constata no caso do México e no caso do Chile. O México entrou na OCDE em 94 e o Chile em 2010. Infelizmente, não temos condição de mostrar pela televisão o gráfico que preparamos. Esse gráfico mostra que não houve pulo dos investimentos diretos estrangeiros no México e no Chile depois do seu ingresso na OCDE. Enquanto no Brasil houve. Não vou dizer também que a relação é inversa. Vou dizer apenas que não é um fator relevante. Os países desenvolvidos, no caso da OMC, abrem mão da reciprocidade nas negociações tarifárias em favor dos países em desenvolvimento. Na Organização Mundial do Comércio, os países desenvolvidos abrem mão, fazem concessões. Nós vamos renunciar a elas. Os acordos da OMC prevêem cláusulas em favor de países que se autodeclaram em desenvolvimento ou menos desenvolvidos. Trata-se de direitos especiais denominados tratamento diferenciado e especial. Destacam-se dois acordos que nós temos na OMC que vamos perder. O General Agreement on Tariffs and Trade, para comércio de bens, e o General Agreement on Trades and Services, para comércio de serviços. Ambos permitem os países desenvolvidos fazerem concessões comerciais a nações em desenvolvimento sem contrapartida, sem retribuição. Por que vamos renunciar a isso? Bem, depois que o Brasil entrar na OCDE, quais serão os impactos negativos? Nelson Marconi explica. O professor Nelson Marconi, coordenador executivo do Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas, explica que, na prática, fazer parte da OCDE vai limitar a liberdade que o governo tem de gerir a economia, porque essa organização internacional defende intervenção mínima do Estado e liberalização do fluxo de capitais. E o controle sobre a entrada e saída de dinheiro no Brasil já foi usado, por exemplo, para conter os efeitos da crise internacional de 2008. Marconi lembra que, naquela época, o Brasil aumentou o imposto sobre operações financeiras para reduzir a entrada de dinheiro especulativo, ou seja, de recurso que não visa investimento de longo prazo e que pode sair de repente do país, causando quedas na bolsa e valorizações ou desvalorizações repentinas do real frente ao dólar.
Quando você entra na OCDE, você tem que obedecer certos padrões e você não vai, por exemplo, poder colocar controles sobre o fluxo de capitais. Se, em algum momento do país, você tiver algum ataque especulativo ou se você quiser evitar uma valorização muito grande da nossa moeda, o Brasil não vai poder impor uma taxação sobre entrada de capital. Esse tipo de estratégia relacionada ao controle de capitais já foi muito usada por países asiáticos, com a Coreia do Sul, e até pelo Chile, que todo mundo diz que é o mais liberal. E essas medidas trazem uma estabilidade de câmbio, que é uma coisa importante para nós, do ponto de vista macroeconômico, para o exportador e o importador. Bem, como ficou explicado no vídeo, se entrar na OCDE ou no Clube dos Ricos ou Primeira Divisão, como disse o Bolsonaro, fosse algo extraordinário, a China não teria tanto investimento estrangeiro como tem. E o México já seria desenvolvido. Me parece que a China está mais próxima de se tornar desenvolvida do que o México. Portanto, isso tudo é marketing ideológico do Paulo Guedes, que não consegue melhorar a economia brasileira e acha que o povo vai aceitar a propaganda substituindo a realidade.